sabia que, de acordo com o Censo Condominial de 2024-25, 75 a 80% dos síndicos ainda são condôminos moradores? E pensando em aprimorar e melhorar o trabalho desses síndicos, hoje nós vamos falar sobre os 10 erros do síndico morador. E agora, em Síndico Morador? E como vimos, a maioria dos síndicos são moradores de condomínio. Então esse vídeo é para você que se encaixa nesse perfil. E eu trabalho com centenas de síndicos assim, e eu vejo que tem muitos errinhos ainda na sindicatura desse perfil, seja por falta de conhecimento, por algumas habilidades que esse síndico não tem. Então fica comigo até o final do vídeo que nós vamos te esclarecer tudo e falar nesses 10 erros para que você corrija a sua gestão e ela se torne de muito sucesso e principalmente muito mais leve para você que mora no condomínio. Mas em todos eu noto que existe essa boa vontade em ter uma responsabilidade de levar essa gestão para um caminho certo. E isso não é fácil, gente. Então, para te ajudar nessa empreitada, eu fiz esse vídeo com os 10 erros para que você se corrija e consiga fluir na sua gestão e ter muito mais sucesso. Bora comigo! E eu sou a Monique Allig, CEO da Result Cobranças, especialista em recuperação de crédito, e há mais de 10 anos eu ajudo condomínios e imobiliárias a recuperarem a sua inadimplência com custo quase zero. E vamos para o primeiro erro do síndico morador, é a gestão de tempo. Principalmente eu enxergo isso naqueles síndicos que têm outro trabalho, outros afazeres, além de ser síndico do condomínio. E aí a sua vida é assim, é um bolo de neve, não tem uma agenda, não tem uma programação. Síndico morador, faça uma gestão do seu tempo. Tire uma vez na semana, um dia, uma hora, à noite, enfim, te organiza, tenha uma agenda para as demandas do condomínio. E o segundo erro do síndico morador é a má gestão financeira. Não sabe fazer uma prestação de contas, não quer fazer uma prestação de contas por achar que a cota vai ficar sempre muito mais cara, vive fazendo chamada de capital para pagar incêndio, coisas que, se você tivesse um planejamento ali financeiro, não ia precisar fazer. Então, eu noto muito isso no síndico morador. Muitas vezes quer economizar a todo custo, então acaba economizando demais em manutenções, em coisas que são necessárias e que uma boa gestão financeira ia dar a oportunidade de fazer, e acaba não querendo fazer isso para não aumentar a cota, porque os moradores é um caos toda vez que tem uma assembleia para falar da cota condominial, porque ninguém quer aumentar. Então fica atento que precisa ter uma boa gestão financeira, você precisa se organizar para colocar isso numa pauta certinho, fazer uma previsão orçamentária e não deixar as manutenções e as benfeitorias, essas coisas que são importantíssimas de lado. Outra situação na gestão financeira é não sabe ler e interpretar o livro de prestação de contas. Gente, eu canso de ver síndico, principalmente os moradores, que não entendem. E às vezes tem vergonha de falar que não entende ou simplesmente não lê porque é muita coisa. Se você é síndico, você precisa ler o livro de prestação de contas, precisa entender, olhar, saber essas notas, o que são, que serviços são esses, principalmente se você tem terceirizado com administradora ou contabilidade, essa situação que faz a gestão ali das contas e dos documentos. Você precisa ler, ver, olhar, ver o que foi essa nota, o que foi gasto, o que tá colocando ali, imposto. Você precisa entender, tem que entender. Faz parte da gestão financeira do condomínio. Terceiro erro. Terceiro erro, as assembleias. Não faz ou faz errado. Um edital omisso, ou fora do prazo, não respeitou o prazo da convenção ali para fazer o edital e convocar a assembleia. Muitas vezes acha que não precisa passar por assembleia, porque ele mora ali, acha que todos os moradores vão concordar com ele, vai lá, faz uma obra, troca fornecedor. Gente, não pode. O síndico, ele precisa ter um rito para fazer assembleia, desde a convocação, a ata, precisa trazer orçamentos quando envolve um custo alto, precisa ter a participação dos condôminos em relação a isso. Então não pode você achar que, porque eu moro aqui, simplesmente é mais fácil eu fazer tudo sem ficar convocando, ouvindo a opinião de todo mundo, e eu quero dessa forma. Por mais que você seja um condômino, além de síndico, a sua vontade ela não prevalece, porque você é síndico. É o conjunto, o coletivo, os condôminos que tem que decidir o que vão ser feito. E as assembleias, elas servem para isso, para a transparência, para a comunicação, para conversar, discutir, e todas as demandas do condomínio, elas precisam
precisam passar por uma assembleia, dependendo de como for. Então, síndico, respeite as assembleias, faça ela da maneira que precisa ser feita. Então, olhar lá, ler a sua convenção, quantos dias de edital, faz o edital bonitinho, escreve a pauta naquele edital, respeita o prazo de divulgação até a data da assembleia, respeita a ordem das chamadas que ele prevê na sua convenção. Tudo isso faz parte da gestão do síndico. E agora comenta aqui embaixo se tem algum assunto do mercado condominial que você quer que a gente traga aqui no nosso canal. Quarto erro, problemas com liderança. Ou morre de medo de aplicar multas e advertências porque tem algum condômino problemático, ou ao contrário, abusa do poder e quer botar multa em todo mundo, ou pega ranço de um caso, de um vizinho, e daí quer encher o saco da vida dele, enchendo de regras e coisas para importunar aquela pessoa. Não pode. Faça um cursinho, veja vídeos sobre liderança. Você está gerindo pessoas e você precisa tomar as providências dos problemas que existem no condomínio. Principalmente quando a gente está falando de multa, advertência, porque o cachorro está fazendo barulho, porque teve alguma coisa, alguma irregularidade. Converse com educação, com bom senso. Primeiro a advertência verbal, depois ouve novamente aquela situação aconteceu, a por escrita, vai fazer, depois manda por e-mail, notifica e por fim a multa propriamente no valor ali, no que vai especificar a sua convenção. Precisa seguir esse rito com todos os condôminos que fizeram, não só com aqueles que, esse aqui eu não tenho problema, então eu vou falar, não, esse aqui me dá problema, então eu vou esperar mais um pouquinho porque esse cara é muito problemático. Não, você tem que seguir a regra e a regra é para todos. Resolva os seus problemas com liderança. Quinto erro, não conhece as normas do condomínio, não lê, não entende a sua convenção, não lê o seu regimento interno, não consegue interpretar o plano de contas da administradora e principalmente não vai atrás de querer saber. Eu vejo síndicos que não sabem ler o livro de prestação de contas, não entendem, falam assim, eu não sei, eu não entendi isso aqui, eu não entendi aquilo lá. Ok, leia, olhe, pergunte, vá atrás de quem fez, de quem lançou. Se você não entende a sua convenção porque ela tem um vocabulário diferente ou muito juridiquês, não tem problema. Isso é normal, isso é comum. Eu também não entendo tudo, também não sei tudo. Mas vai atrás de entender. A lei, o que fala a lei sobre os condomínios, o que tá certo, o que tá errado de acordo com a regulamentação do nosso país. Isso é básico. Eu não entendo esse parágrafo, isso aqui, eu não sei o que isso quer dizer. Pergunte para alguém. Joga ali no chat GPT, o que quer dizer isso aqui, se você tem vergonha de perguntar para sua administradora ou alguém. Gente, primeiro de tudo, não tenha vergonha de usar a sua administradora, tá? Eles têm que te ajudar nisso. Eu não tenho administradora, é só com o contador. Pergunte para ele. Se você não tem outras pessoas, joga ali no Google, chat GPT, não entendi o que quer dizer isso. E vai ter um esclarecimento. O que não pode é você continuar sem ter clareza das normas do seu condomínio, que são regidas pela sua convenção, pelas assembleias, pelos condôminos, contrato de fornecedor, tem linguajar, tem cláusula aqui que eu não entendi direito, mas passa batido, e aí depois lá no final essa cláusula vai te dar um problema, ou algum condômino vai te questionar e você não vai saber responder na assembleia. Tenha conhecimento dessas documentações, tenha conhecimento do funcionamento do seu condomínio que parte da sua convenção. Então começa ali, leia a lei, entenda a lei, leia a sua convenção, regimento interno, todas essas documentações, tenha clareza do que está escrito ali, o que quer dizer cada coisinha. Isso é importantíssimo e é um erro que eu vejo no síndico morador. Sexto erro, quer fazer tudo ele mesmo, desde tirar dinheiro do próprio bolso para inteirar para pagar as contas do condomínio, ou ao contrário, tirar dinheiro da conta do condomínio para pagar as suas próprias contas e depois repõe. Não pode. Então eu vejo ainda muitos síndicos de condomínio, principalmente pequeno, e síndico morador que faz isso. Faltou para pagar a água, eu tirei do meu bolso e depois quando entro, porque teve inadimplência, todo mundo não pagou, eu pego, vou lá e reponho. Primeiro que se tem inadimplência, tem que resolver inadimplência. Não adianta tirar dinheiro do seu bolso, tá? Se tá devendo e não tem dinheiro para pagar,
convoca uma assembleia, faz uma chamada de capital, resolve, refaz a previsão orçamentária. Nada de tirar dinheiro do bolso e nem da conta do condomínio. Isso é ilegal, não pode. Ou então ele quer fazer as manutenções ele mesmo, seja para economizar ou porque ele é aquele que tá ali, tá olhando, eu vou trocar essa lâmpada, eu vou dar uma capinadinha aqui no jardim, eu vou fazer tal coisa para economizar. Ok, pode fazer alguns cuidados, não tem problema. Mas até onde você pode ir? Condomínio grande não dá para ficar fazendo você mesmo todas as coisas. Vai que leva um choque na hora de trocar a lâmpada. Vai que dá um problema com uma garantia de algum produto. E aí como é que você vai explicar isso para os condôminos? Qualquer coisinha, gente, já gera dúvida e problema em relação o síndico tá roubando, principalmente quando é morador. Então não crie esses desconfortos para sua moradia, porque você mora ali, você que é síndico morador. Não crie isso, faça o que tem que ser feito da maneira correta, mesmo que fique coçando a vontade de ir lá e fazer você mesmo. Eu sei porque eu também gosto de fazer as coisas eu mesmo, mas não dá. Quando é condomínio, você está falando do bem coletivo e não só do seu. Se é só a sua casa, você faz o que você quer ali. E se deu problema, o problema é seu mesmo. Agora, num condomínio, não é assim que funciona. E a sua vontade não é a vontade de todo mundo. Mesmo que todo mundo concorde em economizar para você fazer algumas coisinhas. Não faça isso. 7º erro do síndico morador, ele quer dar desconto para os inadimplentes. Pessoal, não pode, e eu vou falar disso porque muito síndico fica perguntando quando a gente está fazendo a cobrança na Result, mas ele vai pagar à vista, tira o juro para ele ou só a multa para ele conseguir fazer o pagamento. Primeiro que não pode. É ilegal. E segundo, eu vejo também síndico que diz assim, eu mesmo vou cobrar, eu mesmo vou fazer. E principalmente porque não sabe que não pode fazer isso. E o que isso impacta depois no caixa do condomínio? Eu poderia fazer, eu vou fazer um vídeo só dizendo por que você não pode dar desconto com muitas opções. Mas primeira coisa, nesse vídeo vamos focar. É ilegal, você não pode dar desconto e eu vou te dizer uma coisinha assim que você vai entender o porquê. Se você dá para um, você tem que dar para todos. Então, se você dá para aquele vizinho que é seu amigo e só ficou devendo esse mês, você tem que dar para aquele chato que deve todo mês também. O condomínio é assim que funciona. Se você dá para um, você tem que dar para todos. Então, não dê para ninguém e aí pronto. Quando é aquele seu vizinho amigo e quando é o que não é seu amigo, você vai conseguir ter jogo de cintura para explicar. E dizer assim, não, a regra do condomínio é essa, não pode, é ilegal, então eu sou responsável por isso e vou te falar uma coisa, você vai ter que pagar se depois alguém questionar. Você vai ter que pagar do seu bolso. Então, isso é importante, isso é grave, isso é sério. Não dê desconto para aquele morador inadimplente. 8º erro, se acomodar. Não quer investir em tecnologia, às vezes porque não entende muito numa tag, na questão do portão, ou colocar biometria, ou não quer colocar um mercadinho para os condôminos, uma feirinha, alguma coisa assim. Portaria remota, que hoje tá bem legal, eles já... tem portarias remotas, empresas que eu conheço, que já melhoraram aquela questão das entregas com algumas outras soluções. Então, vale a pena, às vezes, ir atrás e ver como é que tá funcionando. Isso melhora a segurança do teu condomínio. Mas o síndico que é acomodado, ele não quer fazer isso, porque ele não quer ir atrás disso, ou porque ele não quer essa tecnologia nova, ou um sistema diferente, um alarme, uma câmera, sei lá. Ele não gosta dessas inovações e ele coloca a vontade dele mesmo em cima dos condôminos e, às vezes, nem traz orçamento, nem traz empresa, nem vai atrás para buscar trazer isso para uma assembleia, para a própria assembleia votar. Então, se acomodar em relação a essas questões de tecnologia e inovação é um erro comum do síndico morador e não pode existir. 9º erro, o síndico não se qualifica para exercer essa função. Então, eu fui colocado aqui como síndico ou eu quero ser síndico, mas eu não vou ir atrás de coisas, vou fazer o trivial ali e tá bom. Não faz um curso de síndico profissional. Gente, o curso de síndico profissional não é só para quem quer ser profissional e empreender nesse ramo. O curso de síndico profissional, ele vai além, ele explica tudo que um síndico precisa saber para exercer essa função. Então, vai atrás disso. E principalmente assim, eu tenho características que não vão se adequar para esse cargo. Por exemplo, eu não sei lidar com pessoas, eu tenho dificuldade de inteligência emocional, eu não tenho habilidade de gestão financeira, gestão de tempo, eu só tenho boa vontade para ser síndico. Ok,
é o primeiro passo, tá tudo bem. Mas você tem que se qualificar depois e entender que a sua boa vontade existiu, vai se qualificar. Vai procurar. Eu preciso ter uma noção de algumas coisas de lei, eu preciso ter uma noção de engenharia e manutenção. Não tem que ser engenheiro, mas tem que ter noção. Tem que procurar empresas, fornecedores, pessoas que sabem, que vão te ajudar a interpretar essas coisas e te dar um guia. A administradora faz bem esse papel. Mas se o seu condomínio é pequeno e você não quer ter uma administradora por custo, ou enfim, o contador tá te atendendo, vai atrás. Google, hoje YouTube, próprio YouTube, tem ferramenta disponível gratuita para te qualificar. Então precisa se qualificar. Antes do último erro, aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal para você ficar por dentro de todos os nossos vídeos que estão saindo semanalmente com conteúdos do mercado condominial. 10º e último erro, comunicação ruim. O síndico ele não tem inteligência emocional, ele não sabe dizer não para alguns condôminos, ou ele é muito rude, muito grosseiro, ou é omisso, porque todo questionamento, toda pergunta ele já leva pro lado negativo. Ele fica 24 horas ali aquilo fazendo mal, aí ele pega ranço daquele condômino porque fica questionando sobre algumas coisas. Então, a comunicação ruim, ela gera um transtorno enorme na vida do síndico, principalmente psicológico, nesse caso do síndico morador, eu vejo isso. Se você tiver uma boa comunicação, com transparência, com leveza, você não vai absorver esses problemas. É normal o condômino te questionar, isso faz parte da sua gestão, tem que dar satisfação. Mesmo que isso seja chato, seja ruim, você não gosta, acha que tá todo mundo no seu pé, acha que tem uma organização contra você, e se tiver, tudo bem, faz parte também. É bem comum errar no canal de comunicação, mas tem que saber se comunicar, peque pelo excesso e não pela falta. Então, se alguém te pediu satisfação sobre uma conta, sobre uma despesa, sobre uma obra, sobre uma manutenção, encha de informações para aquela pessoa, porque aí sim ela vai se sentir confortável com a sua resposta e ok, tá legal, gostei, e ainda vai aprovar a sua gestão. Então, comunicação ruim, aquela que é omissa, que não fala, que acha que é melhor eu não responder isso. Não, responda com calma, com educação, leia várias vezes antes de responder. Se vai mandar um áudio, porque prefere mandar um áudio pelo WhatsApp, escute o seu áudio, peça para sua esposa, para alguém da sua família, para ver se está parecendo rude ou grosseiro quando você vai responder alguma coisa que seja difícil, que seja um tema delicado, e pronto. Faça isso e aí vai estar tudo certo na sua comunicação. Uma comunicação ativa, presente, atuante. Isso é a comunicação que você, síndico, deve ter. Então é isso, pessoal. Ficamos com esses 10 erros. Espero que você tenha gostado. Espero que isso vá ajudar na sua gestão, dar uma polida ali, colocar para você ficar vigilante em alguns assuntos que você tá cometendo esse erro. Já arruma ali e segue o baile, segue o ritmo para você ter uma gestão de sucesso e leve. E já aproveita e assiste o nosso vídeo sobre os 10 erros também do síndico profissional, mas principalmente sobre previsão orçamentária, que tá uma aula cheia de conteúdo e vai ajudar bastante você, de acordo com o censo do... Tcharanana, musiquinha. Chora não, coleguinha.